Esse vídeo de hoje vai ser meio filosófico. Se você não gosta muito de pensar sobre a vida, talvez esse vídeo não seja para você. Ou talvez sim, você precise desse vídeo para pensar mais sobre a vida. Porque essa é uma reflexão que eu tenho feito nesses últimos dias, conversando com algumas pessoas, conversando com a minha família, conversando com os meus irmãos outro dia. Fui pensando, refletindo, ruminando, né? Pensando sobre a história, sobre a vida. E hoje eu quero compartilhar com você que pensamentos foram esses. Eu vejo que venderam para nós, para nossa geração, para minha geração, para alguns mais velhos que eu, e os mais jovens do que eu, parece que estão agarrando ainda mais essa ideia de que nós temos todo o tempo do mundo. E na verdade nós não temos todo o tempo do mundo. Na verdade a nossa vida ela é feita de um pequeno pedaço que é a eternidade. A gente vive aqui pouco tempo, né? Nessa terra a gente vive pouco tempo. O que é 100 anos? Muitos nem vivem até aí. 120 anos, os que caminham mais tempo nessa terra, muitos nem chegam até aí. O que é isso comparado com a eternidade? Ela só é um curto pedaço de tempo diante da eternidade. E, infelizmente, nos venderam essa ideia que nós temos todo o tempo do mundo. Como você tem olhado para a sua vida? Você tem achado que você tem todo o tempo do mundo? Interessante que às vezes a gente conversa com as pessoas e elas falam: não, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para estar mais tempo com a minha família, eu não tenho tempo para ter mais tempo com Deus. Né? Você sabe que eu faço uma mentoria de mães, né, que é a mentoria Ser Família, em que eu trabalho a virtude da ordem e da primazia da graça para as mães. E muitas mães se queixam da falta de tempo e por isso me procuram na mentoria, porque elas querem organizar a sua vida, ordenar o seu tempo, para que elas possam ter mais tempo na agenda. E quando você vai pensar, não é que você vai ter mais tempo na agenda, porque Deus deu para nós 24 horas para todas as pessoas. Ele deu esse tempo da nossa vida como um dom precioso que nós precisamos nos saber organizar, ordenar, planejar, guardar. O que nós vamos fazer com esse dom? Né? É algo que Deus te deu. Deus te deu o dom, que foi o tempo. E o tempo é um dom cada vez mais escasso. Não porque a pessoa não tem tempo, mas é porque a pessoa não sabe mais como organizar bem o seu tempo. Porque ela acha que tem todo o tempo do mundo, mas ela não percebe que ela não tem. E às vezes ela sabe que não tem tempo, todo o tempo do mundo, mas ela acaba desperdiçando o seu tempo com aquilo que não vale a pena e que não vale o tempo e que não é algo que vai ser guardado para a eternidade, aquelas memórias que vão ser eternas. Vou te dar um exemplo. Esses últimos dias eu tenho pensado muito sobre a idade, né? Muitos jovens, hoje em dia, com os seus 21 anos, eles acham que ainda são muito jovens, que ainda são muito novos. Eu me lembro daquela música que eu adoro, eu gosto muito dessa música, minha esposa gosta muito dessa música, né? Aquela que fala: temos todo o tempo do mundo, somos tão jovens. E aí, hoje em dia, você vê uma mulher, um homem de 40, 50 anos, indo para algum barzinho, para algum restaurante, quando começa a tocar essa música, tá lá a pessoa: somos tão jovens. Mas, na verdade, a pessoa já tem 50 anos, 60 anos, sei lá qual é a geração, 40 anos, né? Porque eu sei que essa música foi um pouquinho antes da minha idade, da minha geração, mas que eu e minha esposa a gente gosta muito. E a gente acaba comprando essa ideia de que nós somos tão jovens. A gente vê pessoas mais velhas, né? Pessoas de 50, 60 anos, querendo ser jovens, né? Um visual, algo que é visual, que é externo, quando na verdade o corpo da gente vai mostrando, vai dando sinais de que nós já não somos mais tão jovens. À medida que o tempo vai passando, né? Eu pude perceber isso, que o meu ânimo para correr atrás dos meus filhos, ele já não é mais o mesmo. Eu ainda tenho 37 anos, vou fazer 40 ainda, mas eu vejo que o meu ânimo para correr, o meu pique para correr com a primeira é diferente do que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu já não sou mais tão jovem. A nossa vida ela é feita de fases. E o grande problema é que hoje em dia a gente acha que a gente tem uma juventude eterna. Parece que todo mundo quer ter a síndrome do Peter Pan e achar que vai viver para sempre numa juventude. E qual é o grande risco disso?
O grande risco disso é que nós não estamos plantando para colher frutos de eternidade. A gente tem plantado coisas efêmeras. A gente tem plantado para pegar coisas passageiras. Nós não temos tido foco na vida. Hoje em dia, a gente acha que a noção de liberdade que nós temos é de poder escolher qualquer coisa que nós possamos escolher. Como temos tido tantas opções na nossa vida ultimamente, não é mesmo? Eu vejo que esse avanço da tecnologia, esse avanço das redes sociais, esse alcance da internet é maravilhoso. Eu estou aqui no Canadá e eu posso atingir a sua casa, onde você estiver agora. Mas, ao mesmo tempo, essa quantidade enorme de escolhas, por exemplo, quando você vem aqui nessa mídia que você está me assistindo, você tem uma quantidade enorme de vídeos, você tem uma grande facilidade de informação, mas você não é mais capaz de ter uma formação. Você é bem informado, mas você enche a sua cabeça de muita informação, mas na verdade ser formado. Você pouco aproveita para ser formado na sua vida com essa informação que você adquire aqui. Então, o grande objetivo também para mim de vir aqui falar com você, né, todo sábado nesses vídeos que eu posto aos sábados, é também ajudar você a ser formado e não somente se informar para ter mais coisas, para que o seu cérebro reserve apenas uma quantidade muito pequena, mas que realmente algo faça sentido para você e a sua vida seja transformada também. Então, a ideia de ser formado aqui qual é? Formar-se leva tempo. Formar uma família leva tempo. Formar um ser humano, um adulto maduro, leva tempo. Formar-se ao longo da vida para construir uma família, para construir uma casa, formar uma casa, formar um bom profissional, isso tudo leva tempo. E quando eu falo de formar, eu não estou falando só de uma graduação que você vai ter. Esses últimos dias eu tive a graça de ter uma graduação aqui, né, no meu college. Finalmente terminei meu college paralegal aqui, né, depois de muito tempo também, fazendo aos poucos. Mas eu não estou falando de uma formação nesse sentido, também nesse sentido, porque hoje em dia as pessoas elas não querem mais nem ter o tempo para estudar, né, para se formar, elas acham que isso é besteira. Mas na verdade eu estou falando de formar algo que é eterno, que tem frutos de eternidade. Quando eu digo frutos de eternidade, eu não falo somente de céu, né, porque o céu é a eternidade. Mas coisas que a gente está plantando uma semente, sim, para após essa vida. Porque a nossa vida, a gente às vezes pensa que é só esses 100 anos que a gente vive aqui, mas não é. O que é a nossa vida diante da eternidade, como eu comentava, não é mesmo? E às vezes a gente vai plantando para o agora. A gente acha que a gente tem tempo demais na nossa vida. Um jovem de hoje em dia de 21 anos, 22 anos, ele acha que é muito novo e ele pensa, eu preciso só fazer o que eu tenho para fazer agora aqui. Vou pensar aqui no meu... Hoje em dia, né, eu vejo que muitos jovens querem trabalhar com internet. Então pensam, eu vou fazer só isso aqui, vou fazer mais um vídeo, vou fazer mais um vídeo, vou fazer... E quanto tempo, né? O que você pensa sobre o futuro? O que você acha que você vai levar da sua vida nisso? Qual a projeção? Como que isso vai fazer com que você realmente cresça? Com que você realmente amadureça? Isso vai te dar só dinheiro? Porque a vida também não é só dinheiro. O dinheiro, ao mesmo tempo, ele é muito importante, porque tem coisas que você só vai conseguir fazer se você tiver dinheiro. Por exemplo, você quer construir uma família. É impossível você construir uma família se você não tiver uma casa para morar. Para você ter uma casa para morar, você precisa ter dinheiro. Você precisa ter dinheiro para pagar um aluguel ou para comprar uma casa. A não ser que você vá depender de alguém. Para você conhecer alguém interessante, você também precisa ter dinheiro. Porque se você não tiver, você não vai conseguir nem levar a sua namorada para dar um passeio, né? Então são coisas que às vezes a gente esquece, a gente não se dá conta. E como é que eu vou fazer para ter dinheiro? E aí vem uma outra realidade. As pessoas acham que conseguir dinheiro é fácil. Mas se o mercado tá difícil para pessoas que estudam, imagina para quem não estuda. Até para eu fazer um vídeo desse aqui na internet, para eu criar um canal no YouTube, eu preciso estudar, eu preciso ter tempo para estudar tanto sobre essa plataforma, como eu também preciso ter tempo para estudar, para eu saber o que eu vou falar para você, porque eu não posso simplesmente falar qualquer coisa que vem da minha cabeça. E o que vai me fazer ter esse conteúdo que eu tenho, que eu venho trazer para você? É a informação que eu recebo somente? Não, mas é uma formação. São os livros que eu leio constantemente,
né? É todo uma maturidade, um caminho de maturidade humana que foi trilhado ao longo da vida. É que muitas pessoas, eu tenho certeza, que ao longo dessa vida não tem. Tem pessoas que com 60 anos, 70 anos, não amadureceram ao longo da vida. E infelizmente isso vai ficar cada vez mais visível e óbvio, porque essa geração nova, ela não está acompanhando a idade dela. Ela sempre acha que ela é mais nova do que ela é. Ela sempre acha que ela já ainda é jovem demais, para criar algo que é eterno, para tomar decisões definitivas. Esse é um ponto importante. Hoje em dia as pessoas não querem mais tomar decisões definitivas. E para formar algo, para ter uma decisão definitiva, exige uma liberdade que as pessoas que acham que a liberdade de escolher entre 1000 coisas e não escolher nenhuma, não é liberdade. As pessoas acham que liberdade é escolher entre várias coisas, e no final das contas são tantas opções que a pessoa acaba não escolhendo nada, e aí perde o foco na vida. Quando, na verdade, liberdade é você olhar para aquele número de coisas e pensar, eu quero essa e eu vou atrás dessa. Isso é liberdade, é você saber escolher uma única coisa. E aí, gente, o que a gente tem feito na nossa vida? Hoje eu fico pensando, né? Eu fiquei refletindo sobre isso, e olhando assim, vou dar um exemplo, ao longo da minha vida, certo? Eu somente tenho 37 anos, né? Mas pude construir uma família, né? Graças a Deus, a gente está bem, a gente está em família, a gente tem uns problemas normais que muitas famílias têm passado, problemas financeiros, problemas de cortar custos, gastos, mas estamos bem, estamos felizes, estamos juntos. Construímos algo sólido, que é uma família, que é o quê? Escolher entre 1000 opções. Eu tive a capacidade de escolher um homem e o meu esposo teve a capacidade de escolher uma mulher. 2 pessoas escolheram algo. Entre 1000 opções que tínhamos, escolhemos vir para cá, para o Canadá. Foi uma opção que nós tomamos. Entre alegrias e dores de estar longe de casa, muitos problemas de saúde que eu pude passar aqui, tive que passar por várias vezes internações durante esse período. O college precisou ser feito pedacinho por pedacinho para terminar, porque muitas vezes eu tive que parar por razões de saúde também, ou por outras situações que foram ocorrendo na nossa vida. Mas existe uma escolha, que foi o quê? Estar aqui. E essas escolhas que a gente vai fazendo na nossa vida, elas são coisas que vão fazendo com que a gente tenha uma formação sólida de vida. Isso vai nos trazendo maturidade. Então, a minha grande preocupação hoje em dia, né, e quando eu penso de vir gravar aqui um vídeo desse para você, é que você também pense o que eu tenho feito da minha vida. Que decisões, que tipo de decisões que eu tenho tomado que tem me feito levar e escolher algo que seja levado para a eternidade. O que eu quero fazer? Eu vejo muitos jovens perdidos hoje em dia nisso, sabe? Achando, na minha época, quando eu entrei na faculdade, eu pensava, sou muito jovem para escolher. Acabou que eu ainda não entrei no primeiro curso que eu quis, mudei depois de curso, né? E é super tranquilo, né, você pensar numa mudança de vida. Eu mesmo já pensei várias vezes, né, sobre a mudança de carreira, isso, aquilo. Mas no final, que escolha você vai tomar? Você vai passar o resto da sua vida tentando fazer escolhas que vão te levar para isso ou aquilo, diante de um leque de opções. Você vai se deixar levar pela primeira coisa que vai aparecer na sua frente e você vai tentar pegar? Né? Como você tem plantado isso na sua vida? Se você for pensar, coisas que realmente valem a pena, tudo que vale realmente a pena na vida, ela exige tempo. E como eu falava para você, nós não temos todo o tempo do mundo. Para eu construir uma família, eu precisei conhecer alguém. Para eu conhecer alguém, eu precisei namorar com a pessoa. Um namoro não pode levar somente 2 semanas. É preciso ter tempo. Tempo para namorar, tempo para conhecer, tempo para noivar, tempo para casar e tempo para poder também construir algo com essa pessoa. Ter filhos, construir um lar, né? Estar com a pessoa que a gente ama exige também tempo. Estar com o nosso marido, estar com os nossos filhos, tudo isso exige um tempo que muitas vezes a gente diz que não tem. Mas na verdade a gente já está apenas desperdiçando o nosso tempo tão precioso com coisas que não são importantes. E deixamos nos levar
por qualquer vento que passa. Para você construir uma carreira profissional, você precisa de tempo. Você precisa de tempo para estudar. Você precisa de tempo para se formar. Você precisa de tempo para se especializar. Você precisa de tempo para ser um grande profissional. Até para você ser um profissional de YouTube, você precisa de tempo para gravar vídeo. Você precisa de tempo para falar coisas que realmente importam. Porque hoje em dia, também, se você for olhar aqui numa rede dessa, muita gente está fazendo só dança, só querendo chamar a sua atenção e não está fazendo nada que seja proveitoso para que dê frutos de eternidade, para que seja capaz de ser algo definitivo. É preciso a gente ter muito esse olhar. O que eu estou fazendo com o meu precioso tempo que Deus me deu? Eu estou plantando algo de bom na minha vida? Enquanto você está aí achando que só passar o feed, né, dessas redes sociais vão te trazer mais alegria, mais sabor de vida, né, é algo muito pequeno. É uma alegria muito pequena, muito passageira, comparada com a alegria que coisas grandes que são construídas ao longo do tempo vão te trazer. Para que você tenha, por exemplo, uma formatura, é preciso que você vá plantando a sementinha dia após dia de uma árvore, para poder um dia ela crescer e se tornar uma árvore. Para que você seja um bom profissional, é preciso que você vá se capacitando dia após dia, para que as pessoas te reconheçam como um bom profissional, para que o seu chefe te reconheça como um bom profissional, para que você também tenha essa capacidade de se reconhecer como um bom profissional. Mas é dia após dia. Para que uma árvore comece a dar frutos, ela precisa passar por todo um processo. Ela precisa ser semente, depois ela precisa estar ali na terra, ser adubada, cultivada, plantada, formar raízes, começar a crescer. Um dia aí vai começar a ter flores e frutos e vai poder se dar para outras pessoas. E aí vem um outro ponto, as pessoas não têm mais essa capacidade de se dar. Elas querem ser eternas sementes. Como que está sendo a sua vida? Você está sendo eterna semente? Porque uma semente que quer ser eterna semente, ela vai morrer. A semente que não é plantada e não cresce para se tornar uma árvore e se dar, ela vai morrer, porque ela vai secar. Então, como você tem vivido essa realidade na sua vida? Você tem sido eterna semente? Você quer ser essa semente que sempre recebe cuidados, recebe adubo, recebe água, recebe alguém que vai lá e cuida de você, e você não vai germinar? Quando que você está pensando? Quando que você vai estar preparado para germinar na sua vida? É preciso que a gente seja plantado e a gente cresça, germine e se dê. Esse é o objetivo da nossa vida. É se dar os nossos frutos, dar as nossas flores, dar a nossa sombra para outras pessoas, fazer com que as nossas folhas um dia caiam, elas vão cair e a gente vai morrer. Essa é a lei da vida. Só que as pessoas hoje em dia elas não estão mais vivendo assim, elas acham que elas vão ser para sempre aquelas sementinhas lindas que vão ser cuidadas. Ou elas podem até querer ser grandes árvores, mas elas acham que vão ser árvores para sempre. Olha para uma árvore e você vai perceber a vida passando. Ela não é para sempre. Você não é para sempre. E até quando a gente vai viver dessa aparência de achar que nós somos para sempre? Então, essa reflexão que eu vim trazer hoje sobre como tem sido a nossa vida, como nós temos olhado para a nossa situação hoje, né? É para que você pense como você tem levado a sua vida. Como você tem ordenado o seu tempo. O seu tempo tem sido ordenado para algo que realmente importa? Qual o foco que você tem dado? Porque coisas realmente importantes, elas precisam ser escolhidas. Elas precisam ser pegas, elas precisam ser agarradas. Coisas que são realmente importantes, elas não podem ser divididas com 1001 coisas, sabe? E cada vez mais eu vejo que é isso que as pessoas têm feito. Elas não carregam para si aquilo que realmente é importante. E as nossas opções têm sido tantas que a gente não tem sabido escolher. É preciso haver uma ordem interior, né? Pedir a Deus essa graça de ser capazes de fazer escolhas definitivas, olhar para a nossa vida, tomá-la nas mãos e dizer, meu Deus, eu quero essa escolha, é isso que eu quero. E eu vou agarrar essa escolha que eu fiz
com os desafios, né, com as adversidades, com aquilo que eu vejo que pode sim ser difícil para eu tomar uma decisão, mas também com as alegrias que essa escolha vai me trazer, com as bênçãos que essa escolha vai me trazer. Porque, gente, tem um outro detalhe. A gente acha que a gente precisa sempre escolher o que é bom. A gente acha que a gente sempre tem que escolher a melhor parte de tudo. A gente acha que a gente sempre vai receber a melhor parte de tudo. Mas quando, na verdade, a gente nem sabe o que o futuro vai nos trazer. E essa também eu vejo que é uma grande dificuldade de fazermos escolhas. Porque a gente só quer escolher quando a gente acha que vai dar tudo certo. A gente não tem mais essa capacidade de apostar que aquilo pode dar certo e também pode dar errado. E sermos maduros o suficientes para apostar que aquilo vai dar certo, mas se deu errado, foi a escolha que eu fiz. Foi a escolha que eu fiz e que eu preciso abraçar. Eu preciso abraçar, tomar a minha vida nas minhas mãos e saber, essa foi a minha escolha e agradecer a Deus pela escolha que eu fiz. Ser maduros, isso é ser maduro. Nós precisamos ter essa maturidade de escolher e de abraçar as nossas escolhas. Né? Então, quando a gente olha para a nossa vida, quando você olha para a sua vida, o que você plantou nesses últimos 20 anos? Pensa comigo, tá? Como você tem plantado nesses últimos 20 anos? Eu tenho muito medo de olhar para os jovens que eu vejo hoje em dia e olhar para eles daqui a 20 anos e pensar, eles ainda estão aí como uma semente. E quanto mais eu olho para tudo que eu vejo aqui nas redes sociais, na internet, né, eu tenho cada vez mais tentado me olhar muito para isso aqui, porque eu tenho trabalhado com isso aqui, fazendo os vídeos, né? A partir do momento que eu tentei encarar o YouTube como um trabalho, né, então eu precisei estudar um pouco mais para saber, né, de toda essa estrutura. E eu vejo que as pessoas têm perdido a sua vida, elas têm perdido muito tempo. Não só jovens, mas adultos também, têm perdido tempo achando que só trazer pessoas para lhe verem, né, isso vai saciar algo na sua vida. Né? Você tem um ego que vai se inflando cada vez mais que alguém vem assistir um vídeo seu. O grande problema é que, além de ter essa vaidade imensa por trás, existe algo que é muito triste. As pessoas têm feito qualquer coisa para chamar a atenção de outras pessoas. E essas outras pessoas vêm seguir essas pessoas por qualquer coisa. Então existem aí pessoas que estão dando o seu tempo fazendo besteira e pessoas que estão perdendo o seu tempo assistindo besteira. Quando, na verdade, a vida é esse precioso dom que eu falava no começo desse vídeo. É um precioso dom que precisa ser cuidado, que precisa ser carregado, planejado e vivido. Vivido. Quantos de nós não temos mais vivido a nossa vida? Temos estado aqui somente nesse celular, pensando na vida dos outros, querendo seguir a vida dos outros, ser seguidores da vida dos outros. Hoje eu estava na missa de manhã e o padre falava, né, sobre o evangelho de hoje, que era da escolha de Pedro, quando ele falou, Pedro, tu me amas? E ele repetiu 3 vezes essa frase, né? E aí Jesus falou, segue-me. O seguimento é algo muito sério. Até essa palavra me seguir, né? Ele estava em inglês falando, né? Follow me. Hoje em dia, follow me, follow, é algo que tem sido levado na banalização. Porque seguir alguém é algo muito importante. Seguir alguém significa que você está buscando viver os passos daquela pessoa. Não é simplesmente, tô aqui. Não, mas é acompanhar no processo, é estar junto, é estar ali disposto a ouvir o que aquela pessoa tem para falar para você. Né? Então, quando ele falava isso, eu pensava, quantos de nós temos seguido qualquer coisa? Quantos de nós temos perdido nosso tempo seguindo qualquer coisa? Coisas que não valem nem a pena a gente seguir. Né? Então, que nesse vídeo de hoje, essa reflexão venha cair para você como uma semente e que ela caia num solo fecundo dentro de você. Quais as escolhas que você tem feito na sua vida? Como você tem gastado o seu tempo, seu preciosíssimo tempo de vida? Como você tem feito planos para o futuro? Não significa que a gente vai viver de futuro, porque o nosso futuro a gente não sabe.
Como dizia Santa Teresinha, para amar só tenho hoje. Como que eu tenho vivido o meu hoje? Como que tem sido o meu hoje diante do amor que eu tenho dado? Eu tenho sempre querido receber cuidados como uma semente? Ou eu tenho sido como essa árvore que está derramando sua sombra para outras pessoas, dando seus frutos para outras pessoas, dando flores para perfumarem o jardim de outras pessoas? Como que eu tenho vivido isso? Eu espero que essa reflexão possa te fazer se tornar essa árvore que vai dar sombra, que vai dar frutos, que vai trazer perfume para outras pessoas. E que você não tenha medo de se dar como essa árvore. Pare de querer ser só uma semente. Deus te abençoe. Tchau, tchau.